Bendito e louvado sejais vós. Novamente, na vossa divina presença, nós lhe oferecemos os nossos corações. Derrama sobre eles, Pai, de maneira que possamos acolher mais bem no íntimo todos os ensinamentos que recebermos, todas as vibrações que aqui estarão junto a nós. Que possamos nos apegar ao que é bom, ao que é belo, ao que é puro e que existe dentro de nós, porque vós nos deixastes bem no coração estas sementes de filhos de Deus. Obrigada, Senhor, pela vida. Obrigada pela saúde, pelo tempo. Obrigada por todas as pessoas que circulam à nossa volta, cada uma delas representando a vossa bondade, o vosso amparo no nosso dia a dia. Obrigada pelo trabalho. Obrigada pelas horas felizes e pelas horas de dúvida, de conturbação, de tristeza. Obrigada pela dor que gradativamente aprendemos a compreender e a aceitar. Que o vosso amor infinito, Senhor, possa, através das nossas palavras, dos nossos gestos, das nossas atitudes e dos nossos projetos, se estender em bênçãos e alegrias nos caminhos de todos aqueles que estão junto a nós. Abençoa o nosso país, Senhor, através dos nossos corações, das nossas intenções, para que tudo se acalme, para que tudo se transforme em beleza, em santidade, em alegria. Que assim seja. Que assim seja. Você pode ficar à vontade, né? Ah, tá. Você pode ir para o seu trono. Assuma seu posto. Assuma o seu posto. A proposta de hoje é amizade e gentileza. Amizade e gentileza em família, fácil, muito simples. Todos nós já estamos mais do que adaptados a essa condução na nossa vida, né? Somos tão delicados, somos tão gentis uns com os outros. Porque o banquete real é a família. E por que na família é que a gente esquece a nossa condução? Não é isso? Porque é ali que a gente teria que executar e exercitar, o exemplificar. E o ferrinho de dentista? Pois é, nem se fala. Sou casada com Mas eu peguei um livro, e o livro é As 5 Linguagens do Amor. De quem? De quem? É de Gary Chapman. Uau! Mas é um livro espírita? Não é um livro espírita. Mas é um livro que te dá muita informação, porque o espírita, ele tem que ter a capacidade de buscar outras literaturas para poder ter discernimento dentro da literatura que ele busca como bandeira de vida. Porque se eu não conheço tudo que está à minha volta, eu me limito. E a gente sempre parte daquilo que é conhecido para estender um pouco mais, né? É, Kardec mesmo falou. Procure os adversários, para você entender quem você é. E aí quando a gente pensa dentro dessa premissa que ele coloca pra gente, procure, e o adversário da gente mesmo? Não é isso? Não pode ser isso também? O adversário que está dentro da gente? O homem velho, né? É o nosso adversário. É, as nossas tendências, nossas reminiscências, né? E o que nós somos nessa vida, nessa experiência. E eu vou começar pelo fragmento. Gostei desta metáfora desde a primeira vez que a ouvi. Dentro de toda criança existe um tanque emocional que deixa ser cheio de amor e que deseja ser cheio de amor. Quando a criança se sente amada, ela se desenvolve normalmente. Mas quando o tanque está vazio, ela se comporta mal. Grande parte do comportamento inadequado das crianças tem origem em um tanque de amor vazio. Um tanque de amor vazio.
É necessário conhecermos profundamente sobre o tanque, sobre essa expressão do tanque, do amor que a gente tem que fazer, envolver a criança nesse tanque e enchê-lo. Suprir, né? Suprir. Com amizade e gentileza. Aonde? Dentro do lar. Porque quando a gente enche a criança de amizade, gentileza e de amor, o amor sincero, ela consegue sobreviver aos embates da vida. Ela fica forte. É aquela criança que enfrenta tudo com naturalidade. Cria um vínculo ali de confiança, né? Ela sabe que ela volta ao ninho, e que no ninho ela tem conchego. Então ela pode verbalizar os sentimentos dela. Que fora, na guerra do mundo, que ainda é uma guerra, porque quando os lares todos estiverem com os tanques cheios, abastecidos, o indivíduo que vai sair para o embate da vida, ele está abastecido de amor, encontra com outro abastecido. Então ele não vai ter necessidade da agressão, do ataque. Servir de exemplo, né? E servir de exemplo. Mas no cotidiano dentro do lar, fica tão comum que esquece a posição e a postura ética, moral e elevada que Jesus desenvolveu e vira-se uma coisa muito natural dos ataques uns entre os outros. E não enche a criança de amor, enche de medo, de pavor, de insegurança, de angústia. Os excessos de mimos. E não corrigir quando tem que corrigir. Tudo tem que ter o fiel da balança, não é isso? A gente tem que trazer o fiel da balança na educação, mas a gente também não pode se exceder na agressividade com ninguém. A gente não deve utilizar de agressividade. Corrigir com amor é completamente diferente de corrigir com raiva, com ódio. Porque geralmente a correção vem com aquele sentimento de uma descarga, de um trauma que está guardado no subsolo que a gente tem, e aí você deposita naquele momento a sua raiva em cima da corrigenda. Olha só como é que nós temos que buscar essa amizade e gentileza que Jesus trouxe para nós e que a gente não sabe ainda utilizar, mas podemos chegar lá. Hoje tem uma passagem do Evangelho que fala sobre a cólera. E está falando que se a gente estiver do lado de fora, ver a situação, vai ter tanta vergonha. Né? Se olha fora da situação e vê quem tu és. Por isso que todo mundo prefere ficar dentro da situação e não sair fora, né? A necessidade emocional de amor, contudo, não é um fenômeno exclusivo das crianças. Essa necessidade nos acompanha ao longo da vida adulta e do casamento. E aí ele vai discorrendo que geralmente o envolvimento do homem com a mulher, quando se amam na primeira impressão, torna-se paixão. A paixão acaba. E o tanque fica vazio. Aí volta na necessidade de encher o tanque outra vez. Mas quando o relacionamento começa emocionalmente equilibrado, igual todos nós aqui somos, né? O tanque fica sempre cheio. Então aí fica fácil utilizar a gentileza e a amizade constantemente um com o outro. É um caminho que nós temos que buscar executar na nossa vida. É um caminho complexo? É. É impossível? Não. É difícil? É. Então tá bom. A gente Mas não é impossível, né? É isso que nós temos que pensar. Aí eu fui buscar no propósito. Qual é o nosso propósito? É espírita? Não. Já estou te respondendo. Não é espírita, mas é uma ferramenta belíssima para podermos entendermos Joana de Ângeles, André Luiz. São ferramentas que estão mais próximos da nossa maturidade emocional para poder fazer um alicerce,
para a gente alcançar o que Joana de Anjos traz em autoconhecimento, quando ela vai aprofundar no self, no seu ego. E tudo nos aterra no nosso proceder inferior, que é o ego, né? Que a gente fica alimentando. Então, o propósito é de Sir Prem Baba. Fácil também de falar o nome da pessoa, né? Então, nós vamos lá. Então, vocês vão ver que vai ter hora que eu vou estar relacionando ele, mas antes vou falar de Francisco de Assis, não é? Porque o mais gentil e o mais amável, quando a gente lê Francisco de Assis, tem uma frase naquele livro que para mim resume o livro num todo. De Divaldo? Não, é do Miramês, né? Miramês? É. Porque tem o Divaldo também, já viu? Não. Francisco... Um sol de Assis? Sol de Assis. Ah, depois nós vamos, né, procurar saber dele também, né? É de livro, Porvorelo de Assis. Qual que é a frase? Pois é, vou voltar na frase. Aí ele, lá no livro tem uma frase assim, Francisco, a carta viva de Jesus. Imagina você ser qualificado como a carta viva de Jesus. Se ele recebeu essa qualificação, é porque ele viveu no mundo, sem ser do mundo, mas um mundo que superou a torpez de todos, na gentileza e no amor. Né? E foi bom você ter dado esse gancho. Viver no mundo sem ser do mundo. Nessa busca que o planeta está, de fazer esse movimento, que os espíritos devem estar lutando demais, né? Tirarmos prova e expiação para levarmos para regeneração. Francisco, Irmã Dulce, Chico, né? Outros por aí, Madre Teresa, Siddhartha, que é o Buda, né? E outros que nem estão despontando, mas que estão realizando. Missionários. Esses estão no mundo sem ser do mundo. Então eles já suplantaram a necessidade material. Eles utilizam da necessidade material por uma necessidade pelo adensamento do corpo físico. Mas eles vivem em espírito. Aí os amigos espirituais falam assim, vocês são espíritos? Sim. Vão continuar como espíritos. E por que agem com a necessidade da matéria? Não da matéria corpo, mas da matéria que te dá a ilusão de vivência. E a ilusão de vivência nos faz entrar nas sombras. E quando a gente entra nas sombras, a gente perde realmente a amizade por nós mesmos, a gentileza para conosco e para com todos que estão à volta. Porque a gente entra nas sombras. E aí a gente vai lá em Platão, né? O homem da caverna, que ele fica lá dentro e só vendo as sombras passar. Com medo de arriscar a moldar o movimento vibratório que é necessário fazermos. Simples. A receita eu dei. Vai em frente que eu vou atrás dos seus, porque é um movimento necessário para a gente fazer. É um movimento que todos nós devemos fazer. Então eu tenho uma proposta, né? Que toda hora eu falo, eles vão ficar muito cansados de mim. Isso não pertence mais na vibração que eu almejo estar. Contendas, brigas, raiva, inveja, egoísmo. Isso tudo tem peso e tem matéria, que causa uma ação e que te devolve na reação. O ego, Angelina, não é a individualidade? Claro que é uma individualidade carregada de imperfeições. No nosso plano nós sabemos disso. Né? Mas o ego é uma individualidade. É uma construção. Pelo que eu estudo, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, pelo que eu estudo, a gente traz essas tendências não muito bem trabalhadas, que o ego nos alimenta. Eu vou explicar um pouquinho. Eu fiz um curso e o mestre do curso explicou da seguinte maneira.
eu tenho uma indiferença com você. É o ego. A minha indiferença com você é o meu ego, porque eu quero ser mais do que você. E eu vou te provar que eu sou mais. Mas por quê? Do nada, assim? Do nada. Já veio com você. Já tá em mim. Já tá olhando. Eu bati o olho no C e falei, ih, não dá certo, né? Eu não gostei dela, o jeito dela não me dá prazer. Então eu vou mostrar pra ela, eu tenho que conviver com ela. Não é uma manifestação ainda inferior de um ser que está buscando o caminho da luz? Aí a gente volta lá em Emmanuel, no caminho da luz, quando ele trouxe as raças e mostrou que as raças já tinham atingido um nível de consciência mais alargada, mas desafiaram as estruturas divinas e tiveram que estagiar aqui. É desafio, a gente vai desafiando. Aí eu te derrubo no meu entendimento. Você vai sentir-se derrubada se você estiver vibrando na mesma faixa que eu estou. Porque se você não vibra na mesma faixa, você vai ver que eu ainda sou muito infantil nessa minha busca de te derrubar. Aí eu já sei que eu estou errada. Eu tento me reconciliar com você. Eu trabalho a minha reconciliação. Mas a minha voz inferior puxa o tapete de novo. Essa palavra que você usou, peito, vou mandar, depois eu lembro. Tá, então vamos pra frente. Então vamos lá, depois você achar a palavra. Ô, tá, você falou, eu ia perguntar. Aí eu perguntei. Pode perguntar. Tipo de sentimento, vamos supor, eu tenho uma indiferença com a pessoa e eu sei que isso é errado, porque isso às vezes acontece. Você conhece a pessoa e fala, cara, eu não fui com a cara dela, e você sabe que isso é errado mesmo. E o que a gente pode realmente fazer quando a gente identifica que está errado para melhorar? Oração. O melhor medicamento é a oração. Ora por você e ora pela pessoa. Não carrega esse peso energético com você. Resolva agora. Resolva nesse momento. Se a pessoa não tiver predisposta a resolver com você, porque pode ser vice-versa, não é mais o seu encargo. Porque você trabalhou para se libertar desse sentimento, dessa impressão. A hora que você se liberta, você já joga para ela que você está bem, resolvida com ela. Ela resolva com você. Minha parte, pelo menos. A sua parte você tem que fazer. Pelo menos nós espíritas, que já caminhamos muito, somos novos, mas já caminhamos muito. Pregai o Evangelho. Francisco de Assis vem trazer isso para nós. Pregai o Evangelho. Se for necessário, utilize a palavra. Se for necessário. E a gente fala mais do que a gente faz. Do que a gente utiliza do poder que assim nós adquirimos. Então nós perdemos a gentileza com a gente mesmo, né? Perdemos a amizade com o compromisso. Quanto mais a gente observa o nosso compromisso como espíritas, que já entende que nós nascemos, morremos e renascemos, ou nascemos, desencarnamos e reencarnamos, o que a gente faz com a vida da gente? Por que a gente rodopia tanto? Porque a gente não está tendo a delicadeza com aquele que nos gerou a vida. A gente está testando. E está na hora da gente mudar o conceito. O que nós vamos levar quando desencarnar? O que vamos levar? As ações, conhecimento, o que nós fizemos de melhor em aprimoramento. Mais nada. E quando desencarna, a gente vai ficar aonde a gente está. Está. Você não vai desencarnar e subir andares maiores do que o andar que se alcançou quando encarnado.
Porque o exercício do espírito é no corpo adensado. É a prova, é o vibração teste. baixa, né? É a vibração que você tá ali. É a vibração aonde você está, que a sua turma também está. E você vai encontrar com eles. Aí quando a gente já começa a ter esse raciocínio, que é belíssimo, a gente consegue ter a propriedade de entender que a gente, quando desencarna, a gente se associa ao grupo energético que faz parte da gente. Então a gente encontra com a família espiritual. Aí você encontra com a tua turma, né? Vai que a tua turma está te esperando. Emmanuel diz, né? Ide e anunciai. Onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciamos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade, na certeza de que em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. É muito fácil a gente dar ordem, mas é muito difícil a gente exemplificar. Por isso que eu falo, se você tem que cuidar, cuida. Se você tem que arrumar, arruma. Faz o que você tem que fazer. Sem questionar por que o outro também não faz. É porque tuas mãos já estão preparadas para o labor. E você já entendeu. Porque tem gente que passa a encarnação de mala. Vocês já viram esses que passam a encarnação de mala? Não. Sempre pronto a sair, fugir. Não é? Estou sempre pronto. Qualquer tipo de conflito dentro do lar, estou indo embora. Foi embora. Na hora que observa que acabou o conflito, estou de volta. E geralmente quem está de mala dá ordem. Geralmente quem está de mala exige. Geralmente quem está de mala não pega no trabalho. O trabalho que eu falo não é o trabalho do cotidiano, não. Mas é o trabalho de servir na hora que é necessário. É burilar com o outro mesmo. Como? Burilar com o outro mesmo. É. Entrar em contato de tete a tete, de frente, encarar Enfrentar a doença, né? Enfrentar a necessidade de virar uma noite com alguém que precisa, enfrentar a necessidade de cuidar do pai e da mãe até que assim retorne ao plano espiritual, né? Quem tá de mala? Não faz. Não, tá de mala, né? Vai encontrar com a turma quando desencarnar, que tá tudo de mala. Precisamos transformar conhecimento em sabedoria. Olha só o que eu estou jogando para vocês agora. Precisamos transformar conhecimento em sabedoria. Conhecimento é o que sabemos. Sabedoria é o que fazemos com o que sabemos. É a vivência. É a vivência. Por isso que exemplificar é fazer. Perfeito. A gente vai alinhando as falas. Tudo parece tão simples, né? É fácil. Parece. Extremamente fácil, né? Aí vamos lá no livro Propósito. A educação tem um papel fundamental na formação da personalidade infantil e também no processo de expansão da consciência humana. A gente conhece o degrau da educação do indivíduo quando você se propõe a se educar. Porque enquanto a gente não propõe a se educar, tudo que é feito em movimento de rasa expressão é normal. Mas quando você se aprimora na educação espiritual, você fala, já andei ali, meu Deus, né? Eu já fiz aquilo ali, né? E aí quando a gente aprimora nessa busca dessa educação espiritual, com estudo, com dedicação, com trabalho,
você já vai modificando o seu campo vibracional, porque você já começa a ter uma abertura e uma expansão para acessar um pouco mais quem tu és. Fica mais fácil de você falar, não preciso beber mais daquela fonte, porque aquela fonte não me cabe mais. Mas respeito quem ainda precisa beber, mas só não ando mais naquela fonte. E tem que ter coragem de tomar essa atitude, porque a coletividade quer que você continue bebendo naquela fonte. Como ainda nós não temos uma amizade profunda e nem uma gentileza com a nossa existência, que é sagrada, para não desagradar a coletividade, o que a gente faz? Volta e vai beber na mesma fonte. A vibração Maria vai com as outras. A vibração é um empuxo. Vai puxando, é um empuxo. Porque ainda tenho tendências e reminiscências naquela área que me aprisiona. Mas se a gente tiver consciência disso, a gente consegue superar. Quando a gente trabalha a consciência dentro da sabedoria desenvolvida, você fala, não preciso mais disso. Você fala na sensação boa que você sente depois, né? Sabendo até mesmo o que vai acontecer depois, né? Você tem consciência do que vai ser a colheita daquilo, daí você fala, não, eu sei que vai ser assim, então eu não quero. Isso, é isso aí, porque assim, tudo que você planta, você colhe. Eu dei um exemplo bacana na terça-feira entre nosso grupo, foi uma pessoa que a gente conhece, um menino que faz o evangelho no lar, e quanto é importante o evangelho no lar dentro de uma família, né? Então, aí ele contou, um adolescente que conversa muito com o pai, e contou com o pai, ele falou assim, esse suporte todo teve durante as reuniões semanais em casa. Ele falou com o pai, falou, olha, eu já tive várias oportunidades de ser oferecido a mim drogas, todos os meus amigos usam, já fui oferecido de graça, mas eu não fui. E o pai perguntou, por que você não foi? Ele falou, eu não fui porque eu sei que se eu for, eu vou gostar, eu vou ficar viciado. Então eu não vou. Você sabe por que ele não foi na realidade? Porque o tanque dele estava cheio. Ele tinha suporte no subsolo da mente dele, desde pequeno, abraçado para o embate da vida fora, e ele não cair naquele movimento que não pertence a ele. Não pertence. Não faz falta. Mesmo que ele pudesse, feito ele falou, se ele fosse, ele ia afundar. Né? Ele não foi porque dentro de casa teve o alicerce para ele não ir experimentar. A gente vê até pela conversa com o pai, né? Abertura com o pai, conversar, tá cheio. Tá cheio de amor. Né? O lar está abastecido. É isso que a coletividade tem que entender, né? Que está precisando encher esses meninos de muito amor, de paciência, de ter tempo, de ter gentileza com eles, de sentar ao chão, de brincar, de ouvi-los, de tomar o telefone da mão, de sair do celular, né? De ter tempo de olhar nos olhos, porque os pais não estão tendo paciência porque está sobrecarregado de informações, então a mente está cansada. Na hora do real da família, não quer a família. Ô, Angelina, eu discordo de você. A mente não está cansada, ela não fica cansada, porque é fácil. A mente não trabalha, está tudo ali. Vai lá no Google, já está tudo mastigado. Então não trabalha. Então, nossa, eu estou falando assim, em termos de tudo. Você tá falando de Você sabe por que fica cansado? Eu vou te explicar o porquê que eu falei que a mente fica cansada. Existe um bloqueio. Eu ia falar outra palavra, mas eu vou usar o bloqueio. Existe um bloqueio de condicionamento. Que a pessoa ela tem que viver a informação de tudo quanto há que vem até a ele. Porque se ele não vai procurar saber o que é aquele clic-clic, não é isso? Chamou, ele está fora daquela rede. Como são várias redes, é exaustivo. É exaustivo energeticamente. É muita coisa ao mesmo tempo que ele recebe pronto. Ele recebe pronto. Sabe o pacote enlatado? Ele não precisa articular a mente para poder
aprofundar naquela informação. O prato está pronto, ele come. O outro prato está pronto, ele come. O outro prato está pronto, ele come. Então, excesso de informação já você sabe. Isso cansa. Isso cansa, porque de qualquer jeito, ele gastou um tempo X para ler aquela informação, para ou rir ou chorar, não importa como ele vai receber a informação, né? Ele gastou um tempo X de energia para aquilo. Aí ele gasta durante o dia quanto tempo de energia para poder, assim, estar interagido na rede que te aprisiona, né? Aí quando ele chega em casa, ele está muito exaurido. Ele quer ele pode ter tempo para as crianças com isso? Ele não, ele está saturado, ele está cansado, ele está esmagado emocionalmente. Então ele não tem nada, ele está vazio. É uma sociedade que vai para o vazio. Porque está faltando a essência. Pai e mãe tem que sentar na mesa, olhar nos olhos dos filhos. Pai e mãe tem que voltar a almoçar com os filhos. Pelo menos no final de semana. Pai e mãe tem que fazer uma refeição no dia com os filhos. Pai e mãe tem que dialogar com os filhos. Pai e mãe tem que escutar como foi o dia dos seus filhos. E ninguém quer fazer isso porque está todo mundo cansado. Eu estava falando com o Ana, que as meninas falando assim, elas estão estudando muito, aquele negócio todo. Eu falei, Ana, primeiro que elas conseguem, depois a gente tem que ser o suporte delas. Você entendeu? E como é que é esse suporte para alguém que está dentro de uma faculdade ou está tentando entrar dentro da faculdade? É ter tempo para aquele indivíduo. Um suco que o pai ou a mãe prepara para aquela, né, criança que está estudando e entrega é um suco com amor. A sua energia de amor, na hora de preparar, vai em vibração. Você está presente, é como se você dissesse assim, estou com você. Eu estou aqui. Não abrir uma garrafa de suco e entregar, que é muito fácil. Mas se você preparar, você está naquele momento junto. Está estando. Né, cara? Eu tô rindo dela porque de manhã eu tomo tipo um shake, só com aveia e tal, né? Aí hoje ela foi fazer pra mim, foi hoje ou ontem. Eu tô cansada, a gente ia fazer exercício. Ela desceu só rapeiramente, né? Eu nem escutei ela pisando na escada. Eu tô escutando o barulho do liquidificador. Falei, bah, tá fazendo vitamina pra mim, fazendo a aveia pra mim. Aí depois eu tomei, ela tomou, falou, mãe, dá 2 copos assim. Aí saímos correndo, você notou alguma coisa diferente? Falei, não, eu coloquei leite condensado. Acabou mesmo. Ela adoçou Coloquei leite condensado, por isso que a vitamina, não é isso? Então vamos lá, mais energia, né? Eu acho que ela estava fazendo era para ela mesmo. Então vamos lá. Purificai, pois, os vossos corações. Não concitais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Antes de vir para cá, estava escutando de Valdo Franco falando que se o pensamento ruim vem na sua cabeça, é normal, vem. Só que não pode fazer morada. Isso. Mas você pode disfarçar, É isso aí. Você pode desviar. Está lá no Evangelho, sede perfeitos, o homem do mundo. Então, nós temos que, se a gente está abastecido de amor, vem realmente a influenciação da negatividade. Mas eu estou cheio de amor. Eu posso até pegar aquela informação, porque a informação tem forma, senão não adentrava, e eu posso transmutar aquela informação e nem deixar ir para diante. Ela vira amor. Não é a separação do joio do trigo? E tem os hábitos também da gente diariamente que nós podemos nos ver, né? Você faz parte da reforma. Por exemplo, você está na cama. Mas se eu estou deitado demais, eu tô muito no nossa sociedade, eu vou levantar e vou sair daqui, porque aqui eu não vou ficar. Então, essas coisas, essas pequenininhas coisas, a gente... É a doutrinação. A gente tem que se doutrinar realmente constantemente. É a doutrinação. Mas, Angelina, só um minutinho só. O danado negócio é que depois que você entra na doutrina, ela te cobra. Não, Você não consegue, aí acabou. Aí aquela briga interna, aí você tem que
sair, senão você... Eu vou quebrar isso aí também. A doutrina não cobra ninguém. Consciência. Eu tô falando assim... Eu entendo o que você está falando, mas deixa eu te explicar. Eu custei também chegar nesse ponto, porque a gente tem que ir raciocinando dentro das nossas propostas de evoluir. Né? Porque se algo te cobra, ainda você não está fazendo por você em alma. Você está fazendo pela opressão que a doutrina te dá. É diferente. A doutrina, ela abre. E ela te dá um caminho de luz para caminhar. Você não pode se sentir oprimido pela doutrina, mas sim liberto pela doutrina. O que nos cobra é a nossa consciência. A consciência, isso. A nossa consciência que cobra, porque nós sabemos, lá no nosso mundo superior, que o que nós estamos fazendo nesse mundo que nós nos posicionamos ainda não está correto. Então vem a cobrança. Não é a doutrina, não é religião, não é nenhum segmento que cobra o indivíduo. Entendeu? É a gente mesmo, porque a gente sabe o caminho certo. Mas a gente tem a perna um pouco torta e a gente quer ir para o errado. Não, é o que eu falei. A gente tem aquela coisa dentro da gente mesmo, mas eu acho que eu falei errado. A doutrina nos ajuda. Esclarece. Isso. Conduz. É um caminho mais largo, mais tranquilo, mais A fácil. gente sabe o caminho, graças a Deus, que a gente tem um direcionamento direitinho e vai por ele. Sabe por quê, Deus? Se a gente pensar que Jesus veio liberto das manifestações conscienciais dos homens daquela época, e ele não se aprisionou no exercício de servir, amar e exemplificar. Ele fez na elevação superior. E ele mostrou o caminho da liberdade. Ele não oprimiu ninguém. Então nós temos que seguir o caminho da liberdade. Agora você responde pela sua manifestação dentro do livre-arbítrio que te cabe. Né? Então, assim, é porque às vezes, muitas informações dentro da doutrina leva a nós a pensarmos que se a gente desviar do caminho da doutrina, a gente está indo para um caminho que não é adequado ao que a doutrina nos ensina. Não, isso eu entendi. Que vai de coração, não adianta. Está dentro de você. É o que você é. É o que você é. Por isso que as casas espíritas têm que trabalhar esse amor elevado. E ajudar a quem está dentro da doutrina a entender que ele é responsável pelo trabalho na doutrina. Ele é que faz a doutrina dentro dele. E não esperar que a doutrina faça por ele. Porque nós ainda estamos muito lá atrás, esperando que algo faça para a gente impulsionar a nossa libertação emocional. Porque a gente é moroso e manhoso. Muito tanque vazio por aí. Muito tanque vazio. Vamos lá. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Lembra que eu falei que tem gente que está de mala? Essa prática absoluta é muito árdua para quem está de mala. Porque ele vai ter que deixar a mala. Não vai ter que deixar a mala? E praticar. E praticar. E a prática, ela só é vivida quando a gente se coloca como servo. Servir. Independente do que vier na sua mão para você servir. É realmente o trabalho de sair mais cedo da cama, é realmente o trabalho de ter que desenvolver mais o tempo para ele ficar maior e você contemplar tudo que você faz e ainda mais é aquela necessidade. É servir. Mas quando a gente faz de alma, parece que o tempo ajeita e as coisas vão fluindo.
com muita facilidade. Tudo acontece, que acontece. Agora, quem tensiona e quem aprisiona o sentimento, tudo parece que dá errado. Não é assim? Tudo é complexo demais. E parece que sempre ficou pela metade, né? Por quê? Porque cria uma energia de negatividade. Eu estou aqui e não queria estar aqui. Eu estou aqui e o fulano está se divertindo. Eu estou aqui. Não é isso? Então vamos para frente. Deus é amor. E aqueles que amam santamente, Ele abençoa. Quando vocês já passaram por alguma necessidade de profunda amizade e gentileza na situação, depois que passa, vocês falam assim, não, Deus me carregou? Aí nós vamos lembrar de pegadas na areia? E acontece. E acontece toda hora na vida da gente. A gente que não dá valor. A gente não presta atenção nisso. A gente é desviado de muitos caminhos tortuosos quando você está em pleno serviço de amor. Nós somos desviados dos caminhos tortuosos. Vamos para frente. Aí eu fui lá no Consolador. Depois disso tudo, alguém tem que nos consolar, né? Com certeza. Nossos aprendizes. Aí tem vida, aprendizado. Está na página 119. Ainda não encontramos uma forma... Ó, vou fazer a pergunta, né? Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Fácil. Isso é chave. Chave. É só abrir a porta. Ainda não encontramos uma forma mais elevada e mais bela que a do esforço próprio. Acabou. Está resolvido. Cada um se esforce. Não é isso? Na sua medida. Dentro da humildade e do amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus ouve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Olha só como é que ficou mais fácil agora. Não é isso? Deu a resposta para nós. Agora estamos em paz. Agora está tudo resolvido. É só adentrarmos com essa fórmula de esforço próprio, humildade e amor e utilizar aonde quer que a gente esteja. Ser uma luva só. Usar só uma túnica. Não fantasiar. Não mudar de roupa a cada situação. Essa roupa é figurativa, né, gente? É ser único, né? É ser único. O espírita, ele é o que é, ou deveria ser o que é, em qualquer situação. Florescer onde Deus plantou. Como? Florescer onde Deus nos plantou. Florescer onde Deus nos plantou. E se a gente tiver que sair para florescer em outro campo, que a gente esteja com a mesma conduta. Espírita não tem que ter várias condutas. O homem em si tem que ter só uma conduta, ele tem que ser o que é. Não adianta eu falar para você, faz tudo que eu estou te falando. Eu sair daqui e fazer tudo o contrário do que eu me propus a falar. Qual o sentido disso? Eu estou enganando a quem? A mim mesmo. Vamos para frente. Os sentimentos são conquistas novas do processo da evolução do ser. Desenvolvendo-se dos instintos, libertam-se dos atavismos fisiológicos, automatistas, para se transformar em emoções que alcançam a beleza, a essência das coisas e da vida. De autodescobrimento, uma busca interior. Joana de Anjos. Não ficou mais fácil depois que a gente foi buscando informação, compreender agora o que ela está falando aqui? Então as emoções é uma vibração do sentimento, né? É. Nós somos totalmente vibração. Nós somos. Sim, mas a emoção Seu corpo é vibração. Seu corpo emocional,
seu corpo casal, seu corpo e todos os corpos. São vibrações. A sua emoção vibra. Aonde? Aonde a onda vibracional das suas emoções está? Dentro do que você conhece e do que você dá conta de articular. Mas vem do sentimento. A emoção é do sentimento. Ou não? É uma mistura. Por exemplo, o medo é uma emoção também, né? É. O medo é uma emoção. Mas vem de insegurança, inferioridade. Também. Não só disso. Vem de vários posicionamentos que o indivíduo foi criado. Também. Preparado, né? Preparado. Quando nós falamos, vamos voltar no balde cheio. Quando você enche a criança de amor, ela vai ter medos. Mas ela vai ter medos equilibrados. Ela sabe que tem um Ela ponto sabe seguro. que ela tem um porto seguro. Porque ela teve alicerce. Ela está amparada, ela está ancorada no pai, na mãe, na família, ou com quem cuida. Está amparada. Agora, quem não tem amparo, quem está com o balde vazio, quando ele entra nesse pânico, nesse medo, fica muito mais largo o processo. Não, tudo bem. Ele sente muito mais a opressão. Você está tentando se entender? Desculpa eu te perguntar. Eu vivo tendo não só a mim, né? Mas a todo ser humano. A emoção, eu cheguei a essa conclusão, ela vem do sentimento. Uhum. É uma vibração do sentimento. Lá na CB, uma das primeiras reuniões que eu assisti, o Samuel, ele é bem ótimo, né? Falou que a emoção é um sentimento interiorizado, ou uma vibração interiorizada. Não pode ser. Porque quando eu faço oração, eu fico emocionada. Isso é a melhor coisa de mim. Samuel é psicólogo, né? Não é psicólogo? Eu não sei se Eu acho que ele é psicólogo. Eu Dentro não da sei linha dizer. dos estudos que eles trazem, Ah, né? tá, eles usam termos. Né? São termos, né? A emoção. Eu fico imaginando se a gente tivesse tido a oportunidade de estarmos na época de Jesus, com a sabedoria que Jesus trouxe, porque nós estivemos lá, né? Com certeza. Mas a gente não tinha nada. Nós estávamos vazios. Mas se a gente tivesse tido a capacidade, né, de ser João, o apóstolo, o mais sublimado, junto com Maria, a serva. Se a gente tivesse tido essa capacidade de conviver com a expressão de Jesus, a nossa emoção de compartilhar o movimento encarnatório dele, seria uma emoção super elevada. De paz, de aconchego, de equilíbrio, de segurança. Como a gente oscila, as nossas emoções também oscilam. E a gente entra na onda vibracional de quem vibra na mesma faixa. De medo, de angústia, de receio. Aquele exemplo de Pedro que Jesus fala, na mesma hora que ele estava lá em cima, ele foi lá para baixo. Ele desceu, Desceu despecou. na mesma hora, na frente de Jesus. Por quê? Porque ele ainda está preso nas sensações inferiores que nós carregamos. Porque se ele tivesse na vibração de um espírito não semelhante a nós, ele sustentaria e ficaria sem despencar. Quantas vezes a gente despenca? Quantas vezes que a gente eleva? A gente mais despenca do que eleva. Não é isso? A gente é mais despencado do que elevado. Mas a gente tem cura. Isso que é bom, né? A gente tem cura. Então vamos lá. Lentamente, à medida que supera o egocentrismo do seu estágio infantil, tá dando a resposta. Desabrocham-lhes os sentimentos de valores morais, de condutas intelectuais, conquistas intelectuais, culturais, artísticas, idealísticas. Te respondeu. Você leu a lâmina, né, antes, né? Não, Eu tô brincando. Te respondeu.
Quando a gente sair do nosso egocentrismo. E aí eu falo das pequenas coisas do mundo, das pequenas, mínimas. Não se sentir ofendido com muita coisa, né? É, uma delas. Uma delas. Ou o egocentrismo de gula. Aí eu mesmo. A gula de olhar uma coisa e falar assim, nossa, é pequeno, não vai dar para todo mundo, porque eu sozinho comeria metade. Não, mas eu Não é um egocentrismo, não é um egoísmo. A partilha. E a partilha ela vai muito mais além do que aquele bolo. Porque aquele bolo é só figurativo. E você pode ir comprar outro. Você pode ir fazer outro. Mas a maioria, né, pai? Isso é um exemplo muito pequeno. Imagina as grandes coisas. É o servir, né? É o servir. Aprender a servir. Porque quem serve, doa. Do- Quem serve, Só ganha. só... mas ele não fica aprisionado. É muito pequeno. Isso é pequeno para nós. Quando a gente já desenvolveu a servidão. Aquela ação que você falou, na reação, né? A reação vem em dobro. Vem em dobro. Vamos para frente. Aí vem, comeu demais, desarranjo intestinal, dor de estômago, dor de cabeça. E aí as consequências, você plantou, você colheu. Né? O amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. O amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. Não foi o que falou aqui? No início que eu falei com vocês? O tanque cheio, que a educação é que vai mover a nossa inteligência emocional para que a gente possa impulsionar e utilizar com sabedoria a construção que nós buscamos. Então, se nós utilizarmos de amor desenvolvido, sublimado, a gente cresce. Por ser gerador de um comportamento equilibrado, por propiciar a satisfação estética das aspirações e porque emula ao desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual, que ele dorme nos tecidos sutis do eu profundo. Lembra, não sei se eu falei aqui, que eu escutei uma vez o Haroldo Dutra falando, que Jesus espera o anjo que dorme em nós. Não é lindo, né? Achei lindo. Agora você guarda. Vamos repetir junto. Jesus espera o anjo que dorme, né? Que dorme em nós. Aí eu fico pensando, gente do céu, por que a gente é moroso nesse despertar? Né? E aí, assim, alguém falou assim, o meu tá em sono profundo. Né? Assim, quantos que a gente vê que aquele anjo tá no sono nem profundo, coitado, ele tá desmaiado mesmo, não tá nem dormindo, porque faz tanta coisa assim que não cabe mais no nosso movimento. É no nosso movimento. Nós temos que ser simples. Nós temos que ser amorosos. Nós temos que ver o outro um exemplo, mas a gente tem que fazer o que a gente veio fazer. E não querer imitar. Porque imitar cansa. Porque você tem que fazer o que o outro sabe fazer e você não sabe fazer. Faz o que você sabe fazer com amor. Se puder dar uma palavrinha ali, joga ali, você medita. Com o exemplo. Vão lembrar? Com o exemplo. Porque quando a gente exemplifica, o outro percebe. Quando a gente fala demais, o outro não quer te escutar. Vai fazendo. Uma hora germina. O outro pensa assim, eu te conheço. É, porque se você fala, vem uma resposta para poder te cutucar. Você está preparado para os cutucões? É preferível exemplificar. Vai exemplificando. Vai fazendo com amor. Mas não pensando, eu estou fazendo para o outro me ver. Não. Porque aí não é exemplificar. Não dá certo.
né? Faz com sentimento, liberto do que nos aprisiona. A gente está muito aprisionado. A gente tem que mostrar muito para o outro que a gente é o tal. E nós não somos nada. Mas aí a dificuldade de expressar o amor. Muita gente tem essa dificuldade, essa barreira. Você acha que dificulta demais o amor. O ego infantil. É o ego infantil. Né? Então, a pessoa Porque fala que a gosta, pessoa pensa, se eu me expressar, eu vou perder o meu trono. Mas você fala, eu te amo. Você conquista. Não importa se é nessa vida, nós somos eternos. Mas você grava que você ama a vida. Você grava em você, nas suas ondas vibracionais, que você ama a natureza. Que você ama a essência de Deus que há em você. Vai gravando, vai executando, vai impregnando. A gente tem que impregnar de coisas positivas e boas. Porque de coisa complicada, nós já estamos muito impregnados. Nós estamos cansados dessa impregnação. Está na hora de fazer asepsia, de limpar. Limpar. E mudar o nosso teor vibracional, a nossa onda de ação. Sair dessas malhas que nos aprisionaram. Porque nós gostamos de ficar prisioneiros. O amor é o bem a conquistar, em cujo empenho todos devem aplicar os mais valiosos recursos e esforços. Simples. Fazer. Recursos não faltam. Não falta. É simples, gente. A gente é que está num movimento mental distorcido. O homem distorceu a realidade do espírito. Por que nós distorcemos? Pela ganância. Pelo bezerro de ouro. Pela vaidade. Por tudo que nos atrela ao abismo. Por isso que a gente não vê a realidade. Tem pessoas que já veem a realidade e vivem a realidade. E quem vive a realidade incomoda quem quer ficar naquele movimento acomodado. Mas a gente não pode se aprisionar porque ele não quer fazer o movimento. Cuida, alimenta e vai continuando andando. Cuida, alimenta e continua andando. Porque assim é a evolução. Vamos para frente. A vida é as expressões de grandiosa harmonia na variedade de todas as coisas. O ser humano existe fadado para conquistar, para a conquista estelar. O ser humano existe fadado para a conquista estelar. Caminho da luz. Caminho da luz. E olha quanto tempo, né? Vem sendo falado. Acordar o anjinho. Acordar o anjo. O anjo está precisando de uma trombeta no ouvido dele, né? Não é hecatombe. Para poder sair dessa dormência. A gente está dormente. Não é isso? Quando nós desencarnarmos, a gente vai ver o rolo, o filme da nossa vida. Eu vou ver, tô falando! E aí, o que você pensa? Não é isso? E o que eu fiz com tudo que eu pude conquistar de conhecimento para transformar em sabedoria de vivência? É sério. É muito sério, porque conhecimento é lindo, não é isso? Você falar, está na página tal, versículo tal, não sei o que, PPP, e você vive isso. Né? A gente vive o que a gente fala. O que chegou até mim, eu não prestei atenção. Né? E eu não prestei atenção. A gente não dá. Almeja as coisas grandes. Não é as pequenas. Faz bem feito pouco, mas faz bem feito. Muito saudavelmente age aquele que está em
permanente esforço para ser melhor, para conquistar novos patamares, reunindo os tesouros da autoiluminação. Esse não teme obstáculos, não receia os outros, nem se teme, Que é o pior. que é o mais sério. Nem se teme, passa. Isso é a peleja. É, A peleja. mas é a mais bonita. Volta, Mas é a mais bonita, é a mais real. É. É a gente se autoconhecer, fazer o enfrentamento com o que somos e fazer a conversão para o amor, através da gentileza e da amizade. É o mais bonito. Renova-se, melhorando o grupo social e o mundo onde está, mas que não lhe pertence, não o detém e nem nele para. Segue adiante, não se ofende, a ninguém magoa, não se limita, a outrem obstaculiza, não desanima, aos demais não perturba. Tô Nu. longe disso. No Senhor! Esse Senhor. é o objetivo, né? Mas você tem uma meta. Foco na meta. Foco na meta. Ah, E isso vamos aqui é fazer fácil, esse não exercício todo. Não é Não, isso, não, gente? É muito fácil. Por isso que eu falo que conhecimento é fácil. Sabedoria para trabalhar o conhecimento, que é a questão do espírito. É o calor. Não é? É isso que nós temos que fazer. É um gatilho. Né? 9 em ponto. Né? O tempo é fantástico. Ele passa muito rápido. Por isso que a gente não pode nos permitir, né? Nós não podemos nos permitir mais a paralisar a nossa essência atual, porque nós já temos uma bagagem de conhecimento, nós não estamos sabendo ainda utilizar esse conhecimento. Nós estamos só comendo conhecimento, mas não estamos articulando e desenvolvendo esse conhecimento. Que Jesus nos abençoe. Que nós venhamos ter sabedoria de utilizar tudo que até a nós chega e que nos eleva, para sairmos do aprisionamento que a gente se colocou por vontade própria. Ninguém nos colocou lá. Nós buscamos. Só a gente também que vai conseguir sair dele, hein, pessoal? Não adianta, ninguém evolui para ninguém. Ninguém caminha para ninguém. E ninguém faz para o outro o que acha que tem que ser feito para o outro. Que Jesus nos abençoe. Que a paz, né, nos eleve cada vez mais e que venhamos ter muita sabedoria daqui para frente. Gratidão. Fica aí de quem é para encerrar. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer ao nosso mestre, irmão, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos ensinando mais uma vez. Agradecer por termos um entendimento, um raciocínio, que a gente consiga transpor além do raciocínio, levar tudo o que Jesus nos ensina para a nossa prática, mas acima de tudo, junto com o sentimento, para conosco e para com o nosso próximo. Que a gente consiga cada dia mais exercer o amor conosco, com aqueles que estão próximos a nós, nossa família, o nosso trabalho e os demais que a gente convive no dia a dia. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos recebidas de cada dia, que a gente possa retornar aos nossos lares mais fortalecidos, mais convictos, que o amor é o nosso objetivo maior a ser atingido. Obrigada por tudo, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.
falando, eu vou dar uma pessoa. Todos nós precisamos levantando